E eis que um homem etíope. Vamos aqui descobrir quem era este homem. A primeira coisa, o que significa etíope? Etíope, ele vem do original grego, que é a união de duas palavras. A palavra grega aiten, que significa queimar, e a palavra ips, rosto. Ou seja, a tradução da palavra etíope significa rosto queimado. Então este homem, ele era um homem etíope, que vinha da região da Etiópia. Este homem, possivelmente, ele tinha sua pele escura, porque etíope significa isso, queimado do sol, seu rosto queimado do sol. Este homem, ele era eunuco. Naquele tempo, havia nações que valorizavam os seus homens de maior confiança e faziam deles eunucos. Pastor, como assim um eunuco? Jesus, ele dizia que havia 3 tipos de eunucos. Vamos aqui em Mateus, capítulo de número 19. Vamos aqui ver o que Jesus fala dos eunucos. Mateus capítulo 19, versículo de número 12. O eunuco era um homem castrado. Ele era castrado. Havia muitas nações na terra que os homens, para que trabalhassem dentro do palácio do rei, sem que o rei tivesse qualquer desconfiança dele, porque por muitas vezes ele conviveria com o harém, não é? Com as mulheres do rei. Então ele passava por um processo de castração. Ele era castrado, para que o rei pudesse ter plena confiança nele, que ele nunca se deitaria com uma das suas esposas. Então, ele tinha a bolsa escrotal removida. Ele passava por uma cirurgia em que ele tinha sua bolsa escrotal removida. Jesus, ele ensinou que havia 3 tipos de eunucos. 3 tipos. Mateus capítulo 19, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe. Quer dizer, há pessoas, homens, que já nascem eunucos. Ou seja, que não podem gerar filhos. Quer dizer, Jesus disse que há homens que já nascem assim. Que isso é de nascença. Homens que já nascem eunucos, que não podem ter filhos. E há eunucos que foram castrados pelos homens, ou seja, que é este caso que nós estamos lendo. Este homem, como ele vai ocupar e ocupa um cargo de grande importância no reino ao qual ele pertence, ele foi castrado. Quer dizer, ele passou por um ato cirúrgico de castração. E Jesus diz: e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino de Deus. Quer dizer, há homens que, pela sua fé, decidem não mais tocar em mulher. Há pessoas assim. Há pessoas que chegam a esse ponto. Agora é como Paulo disse: você não pode conter-se, então case-se. Porque melhor é casar do que abrasar-se. Melhor é casar-se do que ficar se prostituindo. Então, Jesus nos revelou que há 3 tipos de eunucos. Este eunuco, que nós estamos lendo em Atos 8, ele com certeza foi castrado pelos homens. E por que ele foi castrado? Pastor, como o senhor tem tanta certeza? Porque diz aqui,
Voltei lá em Atos 8. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor. Veja só, o que é um mordomo mor? O mordomo mor é aquele que cuida da casa do rei. É aquele que cuidava de todas as questões relacionadas à casa real. Ele não era um simples mordomo. Ele era um mordomo mor. Ele era o cabeça. Ele não cuidava só dos bens. Ele cuidava de tudo o que pertencia ao rei. Só que a cultura etíope, ela tinha uma questão que a diferenciava das outras nações daquele tempo. Nas outras nações, eram reis. Só que a Etiópia, naquele tempo, ela tinha rainhas. Você está entendendo por que ele foi castrado? Porque como que esta rainha, ela teria sua imagem imaculada, se ela trabalhasse junto com um homem que não fosse castrado. Então esse homem, ele teve que passar por um processo de castração, para que ele pudesse trabalhar na casa da rainha, sem que levantasse suspeitas dela com o mordomo, para que a imagem da rainha permanecesse imaculada. Então, diz assim, mordomo mor de Candace. Candace não era o nome da rainha, Candace era o título. Assim como Faraó é um título, como César é um título, Candace era o título dado às rainhas etíopes. Então este homem, ele servia a rainha, que era etíope, rainha dos etíopes. Agora, olha como esse homem, ele era poderoso, porque além de ser mordomo mor, ele era superintendente de todos os seus tesouros. Quer dizer, todos os tesouros da rainha estavam na mão desse homem. Lá no seu país, fora a rainha no trono, não tinha homem mais poderoso. Ele era como José no tempo do faraó no Egito. Estava tudo debaixo da mão dele. Ele cuidava de tudo. Ele era superintendente, ele supervisionava todas as questões internacionais da rainha também. Quer dizer, ele cuidava, além de cuidar da rainha, da casa real, dos seus criados, dos seus mordomos, ele também cuidava dos interesses internacionais da sua rainha. Todos os bens estavam na sua mão. Quer dizer, no seu país, lá na Etiópia, não tinha homem mais poderoso do que ele. E você sabe que os etíopes, isso eu não estou falando aleatoriamente, isso é comprovado geneticamente, que os etíopes derivam dos descendentes de Abraão. E sabe quando que isso aconteceu? A rainha de Sabá. Isso já é comprovado geneticamente. Não estou falando aqui para você coisas aqui de boca apenas, não. É comprovado geneticamente. Foi feito testes genéticos e já se comprovou que os etíopes se originaram dos descendentes de Abraão, que foi o caso de Salomão com a rainha de Sabá. Possivelmente a rainha de Sabá retornou grávida de Salomão da sua visita, que nós lemos. E ali se deu origem à aproximação dos judeus com os etíopes.